No vídeo de hoje eu vou falar para vocês as leituras que eu fiz nos meses de julho e agosto. Oi gente, eu sou a Kellen do blog Kellen Vasconcelos e no vídeo de hoje a gente vai ver todas as leituras que eu fiz nos meses de julho e agosto. Eu montei eles por ordem de leitura, tá? Pra gente poder comentar um pouquinho. Alguns deles eu já fiz resenha no blog, eu vou deixar os links aqui embaixo. Outros eu trouxe resenha aqui no canal e aí eu vou deixar os cards pra vocês, tá bom? E vamos lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. O primeiro livro que eu li dentro desses meses de julho e agosto deu um total de 7 livros. E o primeiro foi o George Orwell. E é um livro político que eu sempre quis ler, eu recebi na caixinha do Scooby nessa edição maravilhosa da Excelsior. Ele é maravilhoso, muito bom, gostei demais, fiz algumas marcações bem necessárias. É um livro político que abre a nossa mente para vários questionamentos e não aceitar tudo que os governantes dizem pra gente, e sim querer pesquisar, entender melhor se realmente é aquilo, se realmente é aquela realidade ou se é uma distorção para que a população faça o que os dirigentes querem, né? Um controle de massa e tudo mais. Ele é muito, muito bom, super indico. Eu dei o selo cerejeira para ele. Outro livro, que também por coincidência era da caixinha Scooby que eu recebi, é o da Charlotte, que eu completei. É um livro escrito de uma forma muito diferente, muito poética. Eu gostei muito de conhecer a história dessa pintora que passou pelo horror do nazismo. E sim, é um livro que te emociona muito, que traz muitas revelações daquela época do que os judeus passaram. Ela era judia e de tudo que ela fez para tentar fugir da guerra e o que aconteceu que ela não conseguiu. E o que aconteceu com os pais dela, o que aconteceu com a família dela, a obra dela. Então esse livro, ele é toda uma história antes dela, com ela e depois dela. Então é um retrato muito completo da vida dessa pintora. Me tocou demais, gostei demais, eu dei o selo Lotus pra ele. O outro livro que eu li na sequência foi Procura-se um Marido, da Karina Ricci. Foi o primeiro livro dela que eu li. Eu li no Kindle, por isso que eu tô deixando a fotinho aqui pra vocês. E é um romance grande até, mais de 400 páginas. E ele tem uma estrutura muito gostosa de ler, a gente fica muito curioso para saber tudo o que vai acontecer com a personagem, com toda a situação que ela está enfrentando da morte do único parente vivo que ela tinha, do avô dela, ela herdando um conglomerado cheio de condições, de que tendo que se casar e tudo mais. Então ela procura um marido e se casa para que ela possa receber a herança um ano depois do casamento. Mas muita coisa acontece e a pessoa com quem ela casa, o Max, ele é um personagem maravilhoso, ele foi extremamente bem construído e a gente vê muitas coisas boas nele e como ele aos poucos ele vai se apaixonando por nossa querida protagonista. Então é muito, muito legal, é um romancezão mesmo, mas que tem essa evolução de personagem porque ela entende o que o avô dela ficava preocupado sobre o futuro dela, e também tem um pouquinho de investigação e tal para descobrir se todas essas questões em relação ao testamento do avô dela são verdadeiras ou não. Então tem ele é muito bem construído, tem personagens muito bons, você se alinha a eles facilmente. Então, um livro muito gostoso de ler. Eu favoritei ele com o selo Tulipa e dei o selo Cerejeira 5 estrelas. Outro livro 5 estrelas e favoritado, As Mil e Uma Noites. Gente, muito bom. Eu li o primeiro volume, que estava na minha TBR desse ano, olha tanto que eu marquei. Tem trechos maravilhosos. Sim, tem toda uma questão histórica de fantasia também dentro desse. Tem muitos elementos de gênios, demônios e que interferem ativamente na vida dos personagens aqui. Só que as lições que eles trazem de moral, de vida, são muito boas. Tem todo aquele contexto cultural da mulher ser um pouco menosprezada e tudo mais. Isso você tem que ficar
com a cabeça aberta quando for ler, porque você tem que mergulhar na história e não ficar julgando muito a cultura deles, né? Eu gostei muito, muito mesmo, super indico. Ainda tem mais 3 livros aqui comigo para ler e ainda mais um que vai ser lançado, que vai fechar a série. Então, esperem por mais livros. Eu também, depois de ler esses livros mais pesados, eu quis ler um mangá, o Orange. Eu não sei se vocês conhecem ele. Esse aqui é o volume 6. Eu fiquei muito tempo com ele aqui. Eu já tinha lido os 5 outros volumes. No 5º fecha a história. Esse 6 é um extra que foi lançado, mas como a autora disse que ia lançar mais um, e eu esperei um pouco, mas ela não lançou. Então eu peguei e finalizei ele. E assim, o Orange, ele é uma história muito emocionante. Ele fala sobre suicídio. Ele tem uma pegada muito tocante de sentimentos, de amor ao próximo. A gente vê um grupo de garotos do ensino médio que recebem cartas dos seus eus do futuro falando que determinado dia, determinada pessoa iria chegar na escola e que eles tinham que cuidar dessa pessoa. E colocaram várias sequências do que fazer, do que não fazer. E o primeiro aviso eles ignoraram e eles se arrependeram muito. Depois eles começaram a seguir a carta à risca, mas também tinha aquele negócio de como eles estavam mudando a história e os acontecimentos, pode ser que em algum momento os conselhos não fossem servir e eles teriam que improvisar. Então é um grupo de amigos tentando salvar a vida de um amigo muito querido para eles. E esse volume, que a história termina no volume 5, mas esse volume é um extra que mostra o que aconteceu nesse futuro separado com essas pessoas que não conseguiram salvar o amigo deles, o Kakeru, e o que aconteceu com a vida deles, para chegar até o momento deles quererem enviar essa carta pro eu deles do passado. Então, assim, é um mangá super necessário pra gente entender melhor a história, entender o Sua, que é o protagonista desse volume, em relação à história dele com a Naho e do Kakeru e tudo mais. Então, é muito bonito. Os traços dessa escritora são maravilhosos. Eu amo muito. Eu acho lindo demais, sabe? A edição do JPC tá maravilhosa. Se vocês nunca ouviram falar desse mangá, eu super indico. Vai emocionar vocês, com certeza. Então, ele foi também favoritado Cerejeira Turipa. E agora vamos às recepções. Sim, esse foi o pior livro que eu li no ano até agora. A Ordem, também recebi na caixinha do Scooby. Eu coloquei todas as minhas impressões sobre ele na resenha, mas falando de uma forma geral, na minha opinião, ele foi mal escrito. Eu não consegui conectar com os personagens. Os vilões eram vilões de Sessão da Tarde. Então, assim, eu fiz várias críticas na minha resenha, que deixei aqui no canal pra vocês. E eu imagino que vocês vão entender todos os motivos porque eu dei o selo girassol pra ele, que é ruim mesmo. Até o momento é o pior livro do ano que eu li. E fechamos a lista com o livro Amar, Verbo Intransitivo, que eu li na leitura coletiva Veredas. Eu deixei já a resenha aqui também no canal pra vocês. E é um livro fininho e muito bom de ler, ele tem um ritmo muito gostoso. Eu gostei demais, achei super, super legal o livro, bem acima do que eu esperava. Eu não tinha muitas expectativas, mas ele me surpreendeu com o retrato da época e também com várias hipocrisias em relação a vários personagens que a gente consegue entender que na época existia. Então, se você nunca leu, quer ler algo nacional diferente, vai te tirar da zona do conforto, te indico, sim, com certeza. A gente fez a live da leitura coletiva, de discussão, mas ela acabou saindo na roxinha. Eu tô esperando o Eduardo, do Sol Mais Um Aleatório, postar aqui no YouTube. Assim que postar, eu edito esse vídeo e o vídeo da resenha dele com a nossa live de discussão. A minha classificação para esse livro foi Selo Lotus, é um ótimo livro. Sim, eu aconselho a leitura, porque, assim, é uma leitura muito diferente de um autor nacional e eu gostei da pegada diferente dele.
Mas assim, não é no nível de 5 estrelas, por isso que eu dei Lotus, 4 estrelas, né? Mas ele é realmente um livro bem escrito, te tira da zona do conforto, te traz mais reflexões sobre a vida, sobre como lidar com os preconceitos da sociedade em si, em relação à família. Ele é um livro que trata muito de família, já que a gente vê um pai que contrata os serviços de uma mulher alemã para ir na sua casa ensinar alemão e piano para os seus filhos, só que o verdadeiro trabalho dela era iniciar o filho mais velho na vida sexual, para que, tipo, tudo ficasse debaixo dos olhos do pai, sabe? E que ele não precisasse procurar isso num bordel e tudo mais. Enfim, tem toda a estratégia também do rompimento e tal, então é um livro muito interessante, que critica a sociedade, a hipocrisia e tudo mais, mas eu acho super válida a leitura dele. Então foi isso, gente. 7 livros nesses 2 meses. Eu dei uma diminuída no meu ritmo de leitura depois que eu li esse livro ruim da Ordem, eu dei uma maquiada. Mas vocês entendem que é assim mesmo, tem mês que a gente lê mais, tem mês que a gente lê menos. Por isso que eu tô preferindo trazer de 2 em 2 meses aqui minhas leituras. Comentem aqui nos comentários o que vocês acharam, qual livro que vocês têm mais vontade de conhecer, tá bom? Tchau, gente! Até o próximo vídeo!